Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Dizem que uma mentira contada várias vezes começa a se tornar uma verdade. Claro, isso é um ditado popular, é lógico que mentira sempre será mentira e verdade sempre será verdade. Mas uma mentira contada várias vezes, ela começa a ser acreditada como se fosse uma verdade. E a história que eu vou falar hoje no Papo Católico tem mais furo que esse queijo suíço aqui. Mais furo que esse queijo suíço aqui. Pois é, você deve estar pensando, Daniel, mas esse não é nem o queijo suíço e nem tem furo. Pois é. É isso que alguns cristãos fazem com a história. Confundem a história como se fosse uma coisa e na verdade ela é outra. Então não importa se esse queijo é o suíço ou não, porque o que nós vamos falar hoje é de uma grande mentira sendo inventada por vários cristãos, dizendo que a Igreja Católica foi fundada por Constantino. Ora, isso é de um desconhecimento histórico extraordinário. Primeiro porque Constantino foi filho de uma devota chamada Santa Helena, que rezou pela sua conversão. Ou seja, antes de Constantino abraçar o catolicismo, abraçar o cristianismo e de promulgar o Edito de Milão, que deu liberdade ao culto cristão, São Constantino teve a sua conversão muito vinculada a um sinal que ele viu antes de uma batalha. Ele viu um sinal da cruz e neste sinal uma voz que acompanhava dizendo assim: com este sinal vencereis. Eu vou fazer esse programa de hoje, que tem tantos furos quanto um queijo suíço, para desmistificar a grande farsa dizendo que a Igreja Católica surgiu com Constantino. Isso é uma farsa histórica, isso é uma farsa teológica e é uma farsa divulgada por muitos cristãos inimigos da Igreja. Primeiramente, o cristianismo já era muito espalhado nesta época. O cristianismo já era muito difundido, embora de maneira secreta e perseguida. As catacumbas em Roma de São Sebastião e São Calixto já existiam escritos, pinturas na parede, pinturas históricas na parede, falando de Pedro, falando de Paulo, falando de características do culto católico. Então, Constantino não fundou a igreja porque, primeiro, sua mãe já era católica, sua mãe já era cristã. Outra coisa que desmente que a Igreja Católica foi fundada por Constantino são os escritos dos pais da igreja, bispos como, por exemplo, São Cipriano, Inácio de Antioquia, Santo Irineu, Lino, Clemente, que foi o terceiro papa, e outros, confirma que a igreja era católica desde o princípio. Tá, Daniel, mas eu acredito só na Bíblia, diria aquele cristão. Eu não acredito nos escritos desses primeiros pais da igreja, mesmo que sejam escritos comprovadamente históricos. Acredito só na Bíblia. O problema, meu irmão, vale a pena você ver um vídeo aqui no canal chamado Uma Pergunta que vai enlouquecer os cristãos não católicos. Assista esse programa e você vai ver que a Bíblia é toda a verdade, mas nem toda a verdade está na Bíblia. Ou seja, a revelação pública está perfeita e contida na Sagrada Escritura, mas a Bíblia não se autossustenta. Por exemplo, onde está na Bíblia a relação dos livros bíblicos? Não está na Bíblia, porque foi a igreja que compilou a Bíblia e não ao contrário. Ou seja, até a compilação, até o cânon bíblico, não se sabia exatamente quais livros eram inspirados, quais livros não eram inspirados. Isso foi feito no momento por um concílio católico. O segundo furo, que diz que a igreja veio de Constantino, que Constantino fundou a Igreja Católica, e é um furo histórico, é que até Constantino existiram 32 papas. Eu estou pegando aqui o artigo de Jaime Francisco de Moura. Então, de Pedro até Constantino, tiveram 32 papas. Se você digitar no Google linhagem ininterrupta de papas, você vai ver a linhagem ininterrupta de Pedro até Francisco, com o ano que cada um assumiu e com o ano que cada um deixou o pontificado. Então já existia um papa na época de Constantino. Então essa é a segunda farsa histórica. Eu perdi um pouquinho aqui no raciocínio. Esses cristãos que dizem que só acreditam na Bíblia, que não acreditam nos livros dos primeiros pais da igreja, que falam já em batismo de criança, que falam já em Eucaristia, que falam já em Igreja Católica,
que falam já em respeito aos bispos, são os mesmos que às vezes pegam uma verdade histórica deturpada dizendo que Constantino fundou a igreja. Ou seja, quando é conveniente, a história, para fundamentar a escolha deles, a história é válida. Quando não é conveniente, ok, não está na Bíblia, deve ser refutada. Tem que escolher, meus irmãozinhos. Ou vocês aceitam toda a história, ou vocês não aceitam a história. Não dá para pegar a história com pinceladas conforme você quer sustentar o seu argumento. A outra coisa é que não existem provas históricas da fundação de Constantino, da igreja por Constantino. Não existe essa prova histórica. Alguns diriam, mas não existia templo antes de Constantino. É verdade, a igreja era perseguida. Não se podia ter um templo físico, porque a igreja passava por perseguição. Aonde que está o edito do imperador Constantino? Não existe, não existe. Agora você vai ver algumas citações, por exemplo, Tertuliano, em 220, bispo de Cartago, ele diz o seguinte: a esposa roga pela alma do seu esposo e pede para ele refrigério e que volte a reunir-se com ele na ressurreição. Oferece sufrágio todos os dias dos aniversários da sua morte. De monogamia, capítulo 10, ou seja, a igreja já orava pelos mortos, assim como também está nos livros dos Macabeus, que os judeus também oravam pelos mortos. Durante a morte e o sepultamento de um fiel, este fora beneficiado com a oração do sacerdote da igreja, ou seja, a oração pelos mortos já existia antes de Constantino. São Cipriano, em 258, bispo de Cartago, também diz assim, se referindo à oferta do sacrifício eucarístico em sufrágio dos defuntos, conforme a época, na Epístola, capítulo 1, versículo 2. Ele diz assim, oferecer o sacrifício por alguém ou por ocasião dos funerais de alguém, antes de Constantino. Sobre o batismo de criança, veja que coisa interessante. Orígenes, que faleceu em 255, diz o seguinte: a igreja recebeu dos apóstolos a tradição de um batismo também aos recém-nascidos. Epístola aos Romanos, livro capítulo 5, versículo 9, ou seja, já se batizava crianças. Alguém poderia dizer, a partir de um versículo isolado, o que faremos, diz nos Atos dos Apóstolos, para receber o Espírito Santo? Arrependei-vos e que cada um seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diz São Pedro, lá no Pentecostes. Alguém poderia dizer, como é que uma criança pode se arrepender? Logo, se ela não pode se arrepender, ela não pode ser batizada. Agora, a lógica é exatamente o contrário. Porque ela não precisa se arrepender, é que ela pode ser batizada. Uma criança não precisa dessa ordem de arrependimento, porque ela não tem necessidade de arrependimento, ela não tem pecado. Você está entendendo? Então, a criança, ela já era batizada na igreja primitiva. Quando nós falamos em igreja primitiva, nós não falamos de uma igreja igual de uma família igual a nossa, com 5 pessoas. Nós falamos de uma família tribal, existiam 50 pessoas em cada família. Por isso que Abraão e Ló, um é tio, o outro é sobrinho, são chamados de irmãos lá no livro do capítulo Gênesis. Todo mundo que estava dentro daquela família tribal era irmão. O pai e mãe da família não eram pai e mães de sangue, eram pais e mães, os mais velhos daquela tribo, que eram pai e mãe daquela tribo. Por isso, meu irmão, você vê no Antigo Testamento o pai casando com a filha, ou filha casando com o pai. Não é que era uma baixaria, como a gente imagina. Nossa, o cara dormiu com a filha. Não, é que filha nesse sentido, irmão nesse sentido, não é no sentido consanguíneo, é no sentido de parente próximo. Você está entendendo? Então, quando no Novo Testamento se fala, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, que uma família inteira foi batizada, com uma família, por exemplo, do guarda da prisão, é muito, muito provável que de 50 pessoas numa família tinham crianças. Então, não está explicitamente na Bíblia que se pode batizar crianças, mas se está implicitamente, quando todas as famílias eram batizadas. E o contrário não aparece na Bíblia, que não se pode batizar crianças.
Isso é uma conjectura lógica que alguns cristãos fazem. Criança não pode se arrepender, então criança não pode ser batizada. Eu digo de novo, ao contrário, porque criança não precisa de arrependimento, é que ela pode ser batizada. Sobre a Igreja Católica, Santo Irineu, também no século II, diz ser a Igreja Romana a máxima e fundada pelos apóstolos Pedro e Paulo. De fato, pinturas históricas, de novo, nas catacumbas de São Sebastião, mostram Pedro e Paulo como colunas da igreja, ali pintados muito antes de Constantino. Foi a Santa Helena que construiu e que achou o lugar onde Jesus foi sepultado. Foi ela que investiu a sua riqueza nisso. Então, irmãos, dizer que Constantino fundou a igreja tem mais furo que esse queijo suíço. E tem mais relação, é menos verdade que esse queijo é um queijo, é mais verdade que esse queijo é um queijo suíço do que uma verdade histórica que Constantino fundou a igreja. Eu aceito a pessoa não querer ser católica, por algum motivo, eu aceito, não tem problema nenhum. O que me deixa indignado são pessoas que usam de artifícios maldosos, mentirosos, pregando contra uma igreja que não existe, para não dar o braço a torcer. Irmãos, quer ser o que você quiser, seja. É direito seu, eu respeito você, tendo ou não religião. Agora, não minta. É um preceito, não levante falso testemunho. Quando você diz que a Igreja Católica é idólatra, mas você vai ler no catecismo que só Jesus é o Senhor, você está mentindo. Quando você diz que a igreja foi fundada por Constantino, sendo que Constantino ele nem fundou uma religião, ele apenas liberou o culto livre dos cristãos, Edito de Milão, você está deturpando a história para que ela se adapte àquilo que você quer acreditar. Então, existem evidências históricas, existem evidências bíblicas. Procura um artigo de Neil Armstrong, Neil Armstrong, parece lá com um astronauta, 50 provas do papado de Pedro. Esse cara era evangélico, ele se converteu estudando. Você vai ver que sempre o nome de Pedro aparece em primeiro. Você vai ver que sempre a barca de Pedro é citada como referência à igreja primitiva. Você vai ver que na primeira discussão dos Atos dos Apóstolos sobre receber os gentios ou os pagãos, é Pedro que dá a palavra final. Você vai ver que antes de entrar no túmulo, São João para e deixa Pedro entrar antes. Você vai ver que São Pedro é o nome mais citado no Novo Testamento, muito mais que o dobro do segundo apóstolo citado. Você vai perceber que João 20 e 21, Jesus chega para São Pedro e diz: tu me amas mais que esses? Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, que Pedro era pastor de ovelhas, escolhido por Jesus. Você vai ver que em Mateus 16, 18, Jesus diz: tu és Pedro, sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Ou seja, que Jesus muda o nome de Simão Caniço para Pedro, pedra, e para Quefas, rocha. Jesus não estava falando de pedrinha, muito menos dele mesmo. Que existem evidências bíblicas fartas que São Pedro foi o bispo de Roma e que São Pedro tinha o primado. Claro, não existia ainda uma centralização de poder tão grande como existiu depois. Claro, não se tinha riquezas e acúmulos de terrenos como a igreja foi tendo ao longo dos tempos. Tudo isso é verdadeiro. Claro, não aparece a palavra papa na igreja, mas aparece a palavra bispo. E, de fato, o papa é o bispo de Roma. Papa é apenas um termo para o bispo de Roma. Então, amigo, você dizer que a Igreja Católica foi fundada por Constantino é uma absurdidade histórica e de uma idiotice muito grande bíblica. Se você digitar aí Enciclopédia Britânica, Igreja Católica, vai dizer ela foi fundada por Jesus Cristo. Se você pegar uma enciclopédia, não Wikipedia, nem sei o que tem no Wikipedia, mas enciclopédia boa e digitar Igreja Católica, vai aparecer no verbete Igreja Católica, fundada por Jesus Cristo. Goste você ou não, concorde com você isso ou não, queira você ser católico ou não.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.